Boa noite. Boa noite. Tribunal Superior Eleitoral abre investigação sobre a campanha que elegeu Dilma Rousseff. Governo sofre nova derrota no Congresso. Votação de vetos é adiada por falta de quórum. Itália adia mais uma vez a extradição de Henrique Pizzolatto, condenado no mensalão petista. Bancários entram em greve. Caixas eletrônicos, correios e lotéricas são alternativas. Estudo feito por um aplicativo de táxi mostra que São Paulo precisaria ter pelo menos mais 35 mil carros à disposição da população. Nesta semana, o prefeito Fernando Haddad deve decidir a regulamentação para esses aplicativos e também para o Uber. Não é difícil encontrar em São Paulo quem já precisou de um táxi e ficou na mão. Às vezes quando está chovendo, às vezes quando você está num lugar que tem pouca oferta. Tem um ponto de táxi na porta da minha casa e às vezes eu chego ali 6h30 e não tem táxi. Eu fico esperando, eu tenho que ir para a rua de trás para pegar táxi, porque no ponto perto da minha casa não tem. Você mora onde? Moro aqui embaixo na Bela Vista. Se aqui na região central já tem dificuldade, imagina os bairros afastados. Pois foi justamente isso que levantou uma empresa que opera um aplicativo de chamadas de táxis na cidade, a 99 Táxis. Foram usados os dados dos localizadores por satélite que os taxistas usam no celular. Este mapa mostra a disponibilidade de táxis em bairros da cidade. Quanto mais forte a cor, mais faltam carros. E é possível perceber que há carência na periferia, onde o verde é bem intenso. Já este outro mapa aponta o tempo de espera após uma chamada no aplicativo. Quanto mais intensa a cor, maior o tempo. E mais uma vez, espera mais quem mora mais afastado do centro. O estudo aponta que 20% das chamadas não são atendidas por falta de carros e que há necessidade de se criar 25 mil novos alvarás para táxis comuns e 5 mil para táxis de luxo para atender toda a demanda de São Paulo. O levantamento foi encaminhado para o Departamento de Transportes Públicos às vésperas da Prefeitura definir o destino desse tipo de aplicativo e também se haverá regulamentação para o Uber na cidade. O prefeito Fernando Haddad já declarou que a regulamentação dessas novas tecnologias pode sair ainda esta semana. A empresa que controla o Uber também está se movimentando para tentar influenciar a decisão. No domingo, publicou uma espécie de e-mail aberto nos jornais de maior circulação. Nele, a empresa pede que o prefeito vete o projeto de lei que proibiu o funcionamento do Uber na cidade e crie uma regulamentação moderna. O projeto de lei foi aprovado com uma emenda que abriu uma brecha legal para a regulamentação deste tipo de aplicativo. Ela exige que a prefeitura promova estudos para aprimorar a legislação de transporte individual de passageiros e a compatibilização de novos serviços e tecnologias. Centenas de documentos dos transportes metropolitanos, como o metrô, incluindo relatórios sobre as linhas atrasadas de monotrilho da capital, foram colocados em sigilo pelo governo de São Paulo. O ato foi revelado hoje pelo jornal Folha de São Paulo. Uma resolução publicada no ano passado pelo governo paulista classifica os documentos como ultra-secretos, o que, segundo a Lei de Acesso à Informação, garante sigilo dos papéis por pelo menos 25 anos. A decisão impediria o acesso aos dados sobre os motivos de atrasos em obras de linhas e estação, por exemplo. O governador Geraldo Alckmin responsabilizou a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos pela medida e avisou que ela será reavaliada. 55 mil moradores de Guarulhos, na Grande São Paulo, estão sendo prejudicados pela ampliação do rodízio de água na cidade. Agora, são 2 dias inteiros sem e apenas um com água. O município só produz 13% da água que consome, o restante é fornecido pela Sabesp. Tá vendo essas 2 caixas d'água? Pois é, são só uma pequena parte das 18, isso mesmo, 18 caixas que este colégio de Guarulhos possui. Só que, por incrível que pareça, às vezes ainda falta água. Aqui é a rua mais alta de Guarulhos, né? Então, às vezes a água não tem pressão para subir na caixa, para abastecer a caixa. Um problema antigo que ficou ainda pior. O rodízio foi ampliado. A partir de agora, 2 dias inteiros sem e um com água.
Esta padaria já vem se preparando faz tempo. O gerente diz que sofre com a falta d'água há pelo menos 15 anos. Hoje tem 6 caixas d'água, mas o abastecimento já está no limite. Se for realmente 2 dias sem e um com, eu acho que ainda vai dar para contornar a situação, mas se passar mais do que 2 dias fica complicado. Como a gente tem bastante caixa d'água, dá para segurar um pouco. 17 bairros de Guarulhos foram atingidos pelo novo rodízio. Segundo a Prefeitura de Guarulhos, a ampliação do rodízio foi necessária por 2 motivos. Primeiro, porque o consumo aumentou muito aqui na cidade. E segundo, porque o nível do rio Cabuçu, o principal que abastece a região, caiu com a estiagem. Aliás, o rio está totalmente poluído, mas parece um esgoto a céu aberto. É por isso que a Prefeitura daqui sempre teve que comprar água de fora. 87% do que é consumido aqui vem de outros mananciais da Grande São Paulo. Depender de água de fora gera custos altos. A dívida com a Sabesp já teria ultrapassado 2 bilhões de reais. A empresa fez um acordo com a prefeitura no fim do ano passado para que a dívida seja paga até 2020. É estritamente técnico e estritamente operacional mesmo. É um manancial, a gente de preservar o manancial e manter a população abastecida. Guarulhos precisa de 4.500 litros por segundo. Guarulhos não tem manancial para buscar captar água para fornecer para toda a população. Por isso a necessidade de comprar da Sabesp. A terça-feira foi de sol entre algumas nuvens aqui em São Paulo e como o ar seco voltou a predominar, não choveu e as temperaturas subiram em relação a ontem. Mas agora à noite já voltou a fazer um pouco de frio. Agora faz 17 graus e como será que fica o tempo amanhã? Vamos à previsão com Mariana Armentano. A massa de ar seco continua mantendo o tempo firme, quente e ensolarado em todas as regiões paulistas. Com isso, o dia será bem parecido com o de hoje, só que mais quente ainda durante a tarde. Não há previsão de chuva, pode haver alguma névoa ao amanhecer, mas o sol logo aparece e predomina. Vamos ver as temperaturas em algumas cidades? Em Presidente Bernardes, no oeste paulista, o calorão amanhã vai ser na casa dos 36 graus. Em Campos do Jordão, onde costuma ser mais friozinho, máxima de até 25. E aqui na Grande São Paulo, nessa madrugada mínima de 16, mas durante a tarde os termômetros devem alcançar a marca dos 30 graus. E eu já adianto que o tempo vai seguir ensolarado por aqui, pelo menos até sexta-feira, quando voltam as condições de chuva. O número de mortes por dengue no Brasil chega a 693 e bate recorde mesmo antes do final do ano. Os dados são do Ministério da Saúde. Foram 693 mortes nos 8 primeiros meses de 2015, 70% mais que no mesmo período de 2014. O número alcançou o recorde anual, mesmo sem contabilizar setembro, outubro, novembro e dezembro. O índice foi o maior desde que a dengue começou a ser monitorada no país, em 1990. O recorde anterior havia sido registrado em 2013, com 674 mortes em 12 meses. 58% das mortes contabilizadas neste ano aconteceram em São Paulo. Foram 403 óbitos. Na sequência, vem Goiás, Ceará, Minas Gerais e Paraná. Bancários entram em greve em todos os estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. Eles querem 16% de aumento salarial e melhores condições de trabalho. A greve é parcial e por tempo indeterminado. No centro de São Paulo, agências amanheceram cobertas de faixas e cartazes. Para alguns foi uma surpresa. Agora de manhã na rua que eu fiquei sabendo. E agora? O que eu faço? Perdi a viagem, vim lá do Jabaquara, estou com a minha mãe doente. Os bancos garantem que os terminais de autoatendimento vão funcionar normalmente durante a greve. Algumas contas podem ser pagas em casas lotéricas, agências dos Correios e redes de supermercado. Depois de enfrentar fila no caixa eletrônico, esse correntista não conseguiu sacar a quantia que precisava. Porque tem que ser atendimento dentro. Eu queria retirar mais do que limite do eletrônico. O limite de saque varia entre R$800 e R$2.000 por dia, dependendo do banco. Na região da Avenida Paulista, agências também não abriram. Nessa, nem o serviço de autoatendimento estava operando.
a gente precisa pagar a folha, os funcionários e tem que esperar. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer, tem que esperar. E justificar para o funcionário que está aguardando o pagamento. Dos 500 mil bancários de todo o país, mais de 140 mil trabalham em São Paulo, Osasco e região. Desde 2009, os bancários têm conseguido, todos os anos, além da reposição da inflação, um ganho real nos salários. Agora, a categoria reivindica 16% de reajuste. Os bancos oferecem 5,5%, mais um abono de R$ 2.500. O sindicato da categoria reclama que a proposta não cobre nem a inflação do período, superior a 9%. As categorias que estão fechando acordos sem aumento real, ou abaixo da inflação, né, com abono, com garantia de emprego, algumas delas têm garantia de emprego e é porque o setor caiu em vendas, caiu no resultado, tem prejuízo. Então são setores que estão tendo um resultado pior, diferente do setor financeiro, que tem um resultado melhor, maior. Se você olhar os problemas que a categoria tem e o resultado do setor, é uma reivindicação bastante razoável, né? Então não tem cabimento que a proposta tenha sido tão ruim. Em nota, a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, disse que a proposta já apresentada aos sindicatos prevê também a distribuição de 5% a 15% do lucro líquido do setor aos trabalhadores, além de uma parcela adicional que distribui mais 2% do lucro de cada banco aos seus funcionários. A federação diz ainda que outras cláusulas não econômicas continuam em negociação. Movimento vem para a Rua Fazato, em frente ao prédio do TCU, aqui na capital paulista. Cerca de 30 pessoas de movimentos contra a corrupção fazem uma manifestação aqui na esquina da Avenida Paulista com a Alameda Ministro Rocha Azevedo, em frente ao prédio do Tribunal Regional Federal em São Paulo. Eles levantaram um boneco inflável em alusão à presidente Dilma. Esse boneco bastante alto, tem uma bolsa escrito Cuba, também uma estrela vermelha com 171 e ainda uma faixa escrito impeachment. Os manifestantes pedem para que os ministros do Tribunal de Contas da União rejeitem as contas da presidente Dilma Rousseff de 2014. E essa apreciação ocorrerá amanhã em Brasília. E a Advocacia Geral da União pediu ao STF a suspensão do julgamento no TCU das contas de 2014 do governo da presidente Dilma Rousseff. A AGU, que representa o governo, questiona a isenção e imparcialidade do relator do caso na corte, o ministro Augusto Nardes. O governo já havia protocolado no Tribunal de Contas da União um pedido de afastamento de Nardes da relatoria do caso. A AGU alega que Nardes emitiu opiniões antes do julgamento. Ele se posicionou pela rejeição das contas. Nardes rebate as acusações, diz que seguiu os regimentos internos do TCU e afirma que o governo quer intimidá-lo. Tribunal Superior Eleitoral abre investigação sobre a campanha que reelegeu a presidente Dilma Rousseff. A ação teve 5 votos favoráveis e 2 contrários. É a primeira vez que a corte abre uma ação de impugnação de mandato eletivo contra um presidente empossado. A ação foi movida pelo PSDB e pede a cassação de Dilma e do vice Michel Temer. O partido de oposição alega que as doações oficiais recebidas pela campanha petista tiveram origem em recursos de propina da Petrobras. O PT nega as irregularidades e diz que as contas já tinham sido aprovadas pelo TSE. Com dificuldades no Congresso Nacional, a presidente Dilma Rousseff diz que líderes têm que saber priorizar os interesses do país. Dilma discursou na sede do governo do Distrito Federal durante a assinatura de decreto em benefício das micro e pequenas empresas. Para ser, de fato, um país democrático, tem de exercer a democracia e a capacidade de articular consensos. Esse país tem de perceber, e suas lideranças têm de perceber, quando os interesses do país devem ser colocados acima de todos os outros interesses. Mesmo com a reforma ministerial para fortalecer a base aliada, o governo sofre derrota no Congresso Nacional. Por falta de quórum, os vetos da presidente Dilma Rousseff não foram votados. A votação seria a primeira prova de fogo do governo após a mudança ministerial, que principalmente ampliou a presença do PMDB.
Ontem, o Palácio do Planalto reuniu os líderes da base governista para garantir os votos necessários. Mas hoje, a sessão do Congresso foi encerrada sem que houvesse um número mínimo de 257 deputados e 41 senadores para a votação. Seriam apreciados os vetos das chamadas pautas bomba, como o reajuste dos servidores do Judiciário e o aumento dos benefícios do INSS com base no salário mínimo. Uma nova sessão foi convocada para amanhã. É a segunda vez que o governo tenta colocar em votação os vetos. Na semana passada, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, inviabilizou a sessão conjunta ao convocar reuniões extraordinárias dos deputados. Para a oposição, isso mostra a instabilidade política do governo. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a derrota do governo na votação dos vetos presidenciais. Dilma Rousseff foi submetida a um vexame hoje no plenário do Congresso Nacional. Ela contava com os seus aliados para confirmar os vetos presidenciais aos chamados projetos bomba, que são projetos que criam despesas que o Tesouro Nacional não tem condições de honrar. Os aliados de Dilma simplesmente não deram as caras e a sessão caiu por falta de quórum. O quórum foi alcançado no Senado, mas na Câmara faltaram 61 deputados para alcançar o quórum mínimo de deliberação. No PMDB, que é o maior aliado do governo, tem 65 deputados, apenas 34 deram as caras. Você vai ouvir muitas explicações, entre elas a de que a sessão aconteceu muito cedo e que vários deputados ainda estavam em trânsito dos seus estados para Brasília. Tudo isso é lorota. A sessão estava marcada desde a semana passada. Quem quisesse comparecer, teria comparecido. Dilma passou por esse vexame porque seus aliados quiseram que ela passasse pelo vexame. Na reforma ministerial recém-encerrada, Dilma fez tudo o que Lula e o líder do PMDB na Câmara, Leonardo Pisciani, queriam. E os deputados, com sua ausência, informaram ao governo o seguinte: quem quiser o meu voto tem que se entender comigo. Por trás desse movimento está a sombra de Eduardo Cunha, que conspira 24 horas por dia contra o governo. Uma nova sessão está marcada para amanhã. Operadores políticos do Palácio do Planalto vão passar horas pendurados no telefone, suplicando, rogando aos deputados para que compareçam a esta sessão. Assim funciona a rotina de um governo fraco. Depois de promover uma reforma ministerial em que se humilhou tanto, que se transformou praticamente numa ex-presidente ainda no exercício do cargo, Dilma precisa enaltecer, valorizar muito os traidores, os aproveitadores e os conspiradores. Sem esses personagens, o governo de Dilma Rousseff perde o que tem de mais vital: o enredo. Boa noite. Pressão de parlamentares italianos adia a extradição de Henrique Pizzolatto por 15 dias. Hoje, a Corte Europeia de Direitos Humanos rejeitou o recurso de Pizzolatto. Com essa decisão, que em tese seria o último recurso da defesa, o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, condenado no mensalão petista, deve ser extraditado. Ele cumpre pena na Itália, onde foi capturado após fugir do Brasil. Pizzolatto deveria deixar a cadeia de Modena e ser entregue às autoridades brasileiras amanhã. Policiais federais brasileiros já estão na Itália para a extradição, mas o Ministério da Justiça italiano adiou a operação e comunicou o ato à Interpol. Segundo a Folha de São Paulo, um grupo de parlamentares do Partido Democrático, mesmo do premier Matteo Renzi, pediu explicações ao Ministério da Justiça sobre o caso. Pizzolatto foi condenado a quase 13 anos de prisão por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. O programa da Secretaria da Educação aumenta o controle das faltas nas escolas estaduais de São Paulo. Em casos extremos, o Conselho Tutelar e a Vara da Infância e da Juventude devem ser acionados. Pela lei, alunos que têm 25% de faltas são reprovados. A Patrícia tinha um problema sério nas mãos. O filho estava faltando demais na escola e ela não sabia como colocar o menino na linha. E pergunta para o Paulo Henrique, quem era o grande vilão? Videogame. Ficar jogando videogame. Até que uma ligação da escola mudou tudo. Eles queriam saber o motivo das faltas, porque estava caindo as notas do Paulo Henrique e estava prejudicando ele. E aí eu conversei com ele e falei com ele, ó, se você continuar faltando, você vai perder o ano, né? E aí foi que ele entendeu, a partir do momento que a escola entrou em contato, ele entendeu que ele não poderia mais faltar. Agora o aluno tem mais motivo para entrar na sala de aula e aqui ficar.
Antes, com 20% das faltas, a escola já entrava em contato com os pais do aluno para alertar sobre a situação. Agora mudou, é 10% das vezes. Isso significa que em um ano letivo que tem aí 200 dias, se o aluno faltar 20, ele já recebe a ligação. O projeto se chama Quem Falta, Faz Falta e já está valendo em todas as 5.000 escolas da rede estadual de ensino. E imagina o desespero da Vitória quando a diretoria da escola ligou para a casa dela dizendo que ela poderia repetir o ano se faltasse mais. Tudo porque ela estava com dengue e tinha esquecido de avisar os professores. Eu avisei quando eu cheguei que eu trouxe um atestado explicando, só que mesmo assim eu tive que pegar minhas matérias que eu perdi como eu fiquei fora. O objetivo do projeto é principalmente diminuir as taxas de abandono das escolas. Em 2014, 4,2% dos estudantes do ensino médio pararam de frequentar as aulas, segundo o Ministério da Educação. No ensino fundamental, o índice é um pouco menos preocupante, 0,9%. A resposta foi positiva, porque quando o pai também tem que justificar por que o filho não está vindo na escola, ele também não vai dizer, eu estou deixando meu filho dormir, não estou cuidando. Ele prefere já resolver a situação de imediato. É isso que nós temos visto. A seguir, dólar volta a fechar em queda abaixo dos R$ 3,90. E o Nobel de Física? Canadense e japonês fazem descoberta que permite uma maior compreensão do universo. Não importa o continente, o endereço, a distância. Com o Sedex Mundi, os Correios oferecem para você uma rede internacional de entregas em mais de 200 países. Sedex Mundi é o mundo logo ali e com o mesmo padrão de qualidade. A sua encomenda entregue no prazo combinado. Hi there. Chef. Bem na hora. Let's go, everybody. We'll open in 30 minutes. Serviços internacionais. Um mundo mais perto de você. Martelo. Martelo. Alicate. Alicate. Onde é que tá? Tá aí na tampa organizadora. Broca. Broca. Eita, tem isso aqui. Claro, cabe 40 quilos. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campainha tá funcionando. Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Para você, dinheiro na mão é Vendaval. Com o aumento dos preços, então, nem se fala. Por isso, a nossa programação traz dicas para você chegar ao final do mês sem ficar no vermelho. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Não importa o continente, o endereço, a distância. Com o Sedex Mundi, os Correios oferecem para você uma rede internacional de entregas em mais de 200 países. Sedex Mundi é o mundo logo ali e com o mesmo padrão de qualidade. A sua encomenda entregue no prazo combinado. Hi there. Chef. Bem na hora. Let's go, everybody. We'll open in 30 minutes. Serviços internacionais. Um mundo mais perto de você. Hoje no Todo Seu vai ter Pop Rock, com a banda Papas na Língua. Tem as notícias das celebridades com Esther Rocha. E a gastronomia do chefe italiano Alessandro Lupini. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Estou aqui te esperando. Oferecimento Bombril. Os produtos que brilham como toda mulher. Dólar recua mais uma vez e fecha o dia abaixo dos R$ 4,00. A moeda americana encerrou a terça-feira cotada a R$ 3,85. Relatório do FMI mostra uma piora da perspectiva em relação à economia brasileira. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a retração do PIB este ano será de 3%, o dobro da estimativa anterior feita pelo órgão.
Além disso, o FMI estima que a inflação feche o ano em 8,9%, bem acima do teto estipulado pelo Banco Central, que é de 6,5%. As previsões do FMI para 2016 também são negativas. E essa queda na economia se reflete também na posição do Brasil diante da economia global. Com isso, o país vai deixar de ser a 7ª economia do planeta e vai passar à 9ª posição. O comandante das forças americanas no Afeganistão reconhece que o ataque ao hospital administrado pelos Médicos Sem Fronteiras foi um erro. Em depoimento ao Comitê de Serviços Armados do Senado, o general John Campbell declarou que a decisão de realizar o ataque aéreo que atingiu um hospital em Kunduz foi tomada dentro do comando dos Estados Unidos. O general admitiu que o hospital foi atingido por engano e afirmou que o exército americano nunca iria atacar intencionalmente um local médico protegido. Campbell declarou ainda que as forças vão passar por treinamento para revisar operações e regras. Um canadense e um japonês ganharam o Prêmio Nobel de Física. Eles descobriram que uma partícula elementar chamada neutrino tem massa. O estudo permite aos cientistas uma compreensão melhor do universo. Arthur MacDonald é professor emérito da Universidade Queen's, no Canadá. Takaaki Kajita é diretor do Instituto para a Pesquisa do Raio Cósmico e professor da Universidade de Tóquio. Eles estudaram os neutrinos, que são partículas criadas em reações nucleares que circulam pelo universo quase à velocidade da luz. A Real Academia Sueca de Ciências disse que a descoberta de que essas partículas têm massa mudou a compreensão do funcionamento mais profundo da matéria e pode ser crucial para a visão do universo. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, a máquina captura um jornalista renomado. Assista agora Todo Seu.